Muito bem. Gente, então, estou começando a gravar já, tá? Para que a gente tenha isso aí. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Hoje eu vou focar muito em frações, potências e radicais, e se der tempo, a gente chega em logaritmos. Se não der, não tem problema. Seria até importante que a gente ficasse mais focado no logaritmo, porque é um conceito difícil, tá, pessoal? Ele não é um conceito simples, é um conceito complicado. E tudo isso aqui a gente usa muito no ensino médio, pessoal. Então, eu estou ganhando bastante na hora que eu ensino vocês esse tipo de revisão, tá? Eu deixei aqui do lado um monte de exercício para a gente fazer depois, tá? Deixei na reserva. Tá? Esse negócio da lousa do whiteboard é legal, que eu posso... ela é gigante, eu posso ir colocando coisas do lado e depois eu vou para elas. Tá? Então, vamos iniciar a nossa revisão baseada aí nesses principais problemas. Bem, gente, não é à toa que eu escolhi esses problemas, eles são problemas que geralmente nós temos mais dificuldade mesmo. As frações são uma coisa que a gente tem dificuldade. As potências e os radicais também são coisas complicadas e o logaritmo só soma tudo isso. Tá? Então vamos olhar nessa sequência, porque é uma sequência clássica de geralmente coisas que a gente tem uma certa dificuldade. Bem, gente, então vamos lembrar. Fração é qualquer divisão entre números inteiros. Tá? Então, qualquer divisão entre dois números que são inteiros, ele pode ser inclusive um negativo e um positivo, que gera aí um número negativo. Tá? Então, por exemplo, 4 sobre 2 é uma fração. Só que quando eu faço a conta, eu posso também representar ela assim, ó. 2. Então, geralmente, a gente não faz 4 sobre 2 escrito como 4 sobre 2. A gente representa como 2, é mais fácil. Tá? Então, a fração, gente, geralmente acontece quando você não consegue mais simplificar a fração. Ou seja, por exemplo, 1 sobre 4. 1 sobre 4, gente, o que acontece? No momento que eu faço essa conta, eu gero um número decimal. 0,25, que é um decimal. Daqui a pouco a gente vai ver como que faz, né? E quando a gente gera um decimal, pessoal, você tem dois jeitos de escrever esse número. Então, são duas formas. As duas são corretas, tá, pessoal? A maioria das pessoas, eu conheço super prática, porque eu dou aula faz um tempo, preferem os decimais. Vocês concordam comigo? A maioria das pessoas. Eu pergunto para elas, qual que você acha mais fácil? Ah, decimal. Pessoal, geralmente vai no decimal. Tá? Geralmente porque é um número que, assim, ele não tem essa coisa da divisão, não tem aquela coisa do MMC para fazer conta, né? Ele tem algumas questõezinhas aí que realmente ele fica melhor, né? Quando você lida com o decimal, tá, gente? Mas os dois, assim, não tem um jeito certo, tá, gente? São duas formas de você representar números. Tá? Então, você pode escrever tanto 1/4 quanto 0,25. Tá? Os dois estão corretos. Tá? Então, guardem isso primeiro. Tá? São duas formas de representar números. E a fração, ela tem o seu jeitão. Né? Você coloca dois números inteiros e divide eles, e isso é uma fração. Ah, professor, isso aqui é uma fração, ó. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, 3 dividido por 2,5. Isso aqui é uma fração? Não, porque tem número com vírgula, não é? Isso, gente. Isso aqui, ó. Fração, ele só envolve... Coloquem aí, ó. É só inteiro. Então, vocês podem escrever, ó. Não é fração. Tá, gente? Então, não é. Não é fração. Esse cara aqui não é uma fração. Você não pode colocar um número inteiro dividido por um decimal. Você não forma uma fração. Ah, dá para transformar? Dá, mas vamos passo a passo, porque senão eu vou começar a jogar a carroça na frente dos bois e aí vai ficar ruim. Tá? Então vamos primeiro ver casos um pouco mais simples. Então, gente, vamos resolver alguns problemas. Eu coloquei alguns números, vocês devem ter visto aqui, gente. E isso aqui é o primeiro passo que a gente vai dar, que é o seguinte. Vou fazer um exercício simples, esses números aqui são todas frações, e a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar frações e nós vamos transformar em decimais. Legal. Vocês podem me dizer como que a gente faz isso, pessoal? Eu já não estou bem lembrada. É só fazer a conta. Você faz a conta. Tá? Inclusive, assim, como que a gente vai fazer, por exemplo, 2 sobre 3? Tá? Já que é uma revisão bem hard, pessoal, eu vou fazer a conta aqui na frente de vocês. Então, para transformar em decimal, você vai fazer 2 dividido por 3. Você vai fazer a chave. Muito bem, gente. Me ajuda a resolver.
Esse 2 aqui, ó, eu não consigo dividir com 3, então eu faço 0, né? E jogo um zerinho. Ok. E agora, o que eu faço? Que número que eu coloco para multiplicar o 3 aqui? 6. 6. Aí dá 6 vezes 3 dá 18. E aí eu tiro e dá 2. Opa, vocês já estão vendo onde isso vai parar, né? Desço mais um 0 para continuar. 6 de novo. Aí vocês percebem, ó, vai ficar assim, ó. 6. 0. 6. Isso é o que nós chamamos, lembra disso no fundamental, pessoal? Dízima. Dízima. A gente costuma chamar o pessoal mais achegado, dízima só, mas é dízima periódica. Porque período, pessoal, significa alguma coisa que repete, né? E aí, vocês percebem, fica 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Então ele fica repetindo para sempre esse algarismo. Portanto, vamos lá. Aqui, ó, já acabei de colocar para vocês, ó. Esse é o resultado em decimal dessa fração. Legal. Professor, Agora, pode falar, minha querida. Também como resposta tem, em vez de colocar 666 e os pontinhos, também tem como pôr 0,6 e um tracinho em cima do 6, né? Que indica... É isso mesmo. 6. Você pode repetir desse jeito, ó. Também está correto. Que isso significa esse chapéuzinho, né? Esse risquinho em cima, quer dizer que ele é uma dízima, então o 6 vai ficar repetindo indefinidamente. Tá? Então, ótimo. Essa é uma boa resposta. Legal, Lívia. Tá bom? Muito bem, gente. Então, vocês sacaram aí, né? Como que resolve uma fração em decimal. É super fácil, tá, gente? É só você fazer a conta. Basicamente é isso, tá? Agora, eu vou fazer o 7 sobre 10. Bem, gente, o 7 sobre 10, coloquei o 10 de propósito, porque o 10 tem um segredinho. Você não precisa ficar fazendo conta com o 10. Você pode fazer a conta, mas é perda de tempo. Tá? Então, eu vou ensinar um esquema aqui para vocês fazerem o 10. Tá? Então, 7 sobre 10, pessoal, você pode fazer a conta montando. Legal, 7 sobre 10. Então, você não consegue dividir, né? Coloca o 0, coloca aqui o 0. E qual que é o número que eu vou colocar aqui agora, gente? Sete, né? Ó, joga um 7, vai ficar vezes 10, vai dar certinho, ó. 70, não tem resto e beleza. Então é 0,7. 0,7. Só que, gente, tem uma técnica que é a seguinte. Toda vez que você tem um 7 dividido por 10, ou, vamos pensar num outro número, vou pegar um número mais complicado, tá? Desculpa aí, gente. 81 dividido por 1000. Eu vou ensinar um esquema aqui para vocês de como que resolve fácil o decimal desse cara. Primeiro ponto, gente. Quando é assim, você tem que lembrar que tem uma vírgula escondida aqui na frente, ó. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar esse 7 aqui e você vai contar quantos zeros tem na frente do 1. Nesse caso, eu tenho um 0, né? 1. Então, você vai pegar essa vírgula que estava aqui e vai deslocar ela uma casa para a esquerda. Você vai fazer ela parar aqui, ó. E aí, você completa com um 0 aqui. 0,7. Isso sempre vai dar certo, pessoal. Vocês percebem que deu a mesma coisa, né? Ó, 0,7. Só que, e se eu tiver mais zeros, tipo 1000? Você vai usar uma coisa muito parecida. Então, o que você faz? Isso aqui é a mesma coisa que o seu 81. Você repete. A vírgula dele está escondida aqui, né? E aí, olha o que a gente vai fazer, pessoal. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. 3 zeros. 3. Eu vou pegar essa vírgula e vou, então, carregar ela 1, 2, 3 para a esquerda. Então, eu vou fazer, ó, 1. Eu costumo colocar as vírgulas, eu vou contando as vírgulas, colocando elas, tá, gente? Eu acho mais prático, tá bom? Você pode também pular direto, tem vários jeitos de resolver, é que assim eu não me confundo, tá? Então, fica, ó, 1, 2, 3. Pô, professor, ficou tipo uns buracos, né? Então, o que você faz? Preenche com zeros. 0 e 0. E deixa só a última vírgula, tá, gente? Depois você apaga as outras, ó. É 0,081. Essa regra, muito prática, muito fácil de colocar, tá, pessoal? E vocês conseguem colocar, dividir por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1... Tá bom? Pode falar, minha querida. Mas não fica confuso?
Porque assim, ó, vai ser apenas um 0 na frente lá da vírgula, certo? Tá, então é esse 0 na frente da vírgula, mas se tiver essas outras casinhas vazias, você também vai colocar zeros. Deixa eu pegar um exemplo mais exagerado aqui para você, tá? Então, vamos pegar 6 dividido por... nem tanto, né? Que senão fica muito exagerado. 100 mil, tá? Isso aqui dá um belo de uma quantidade de zeros, tá bom? Então, a gente vai usar a técnica. Jogo 6 aqui. Eu vou dar até um espaço bom aqui, né, gente? Porque vocês percebem que eu vou ter que andar bastante para a esquerda, tá? A vírgula se encontra aqui, nesse primeiro momento. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho 5 zerinhos. Agora, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Eu pego, né, essa vírgula e eu vou ter que andar 5 casas para a esquerda. Então, eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço agora? Eu tenho que colocar sempre um 0 aqui e eu completo cada espacinho desse um 0 também. 0, 0. Pô, professor, tem várias vírgulas. A única vírgula que fica... Esse aqui era só para contar, tá, pessoal? Era só para você se localizar. É essa vírgula mais para a esquerda. É 0,00006. Vocês percebem, né, gente? É um número muito, muito pequeno. E olha que coisa interessante. Quantos zeros eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês percebem isso? Isso significa o quê? Que eu joguei a casa decimal 5 vezes para a esquerda. Tá? Que é o equivalente a você ter dividido por 100 mil. É um número pequenininho. Tá bom, gente? Então, essa técnica, guardem ela, gente. É muito útil. Ela muitas vezes vai resolver a vida de vocês para situações que você está dividindo aí por números, né? Que são esses números grandões. Divisão por números grandes de base 10. Tá? Então, gente, guardem isso. Isso é muito, muito importante. É uma conta de divisão aí, que é uma técnica, tá? Para você fazer rápido esse tipo de conta. Tá? Beleza. Então, a gente resolveu esse 7 sobre 10. Agora, ó, menos 1 sobre 10. Usando a nossa técnica, como que fica? Ó? Menos, o menos preserva, né? 1. Aí eu tenho só uma vírgula, um zerinho, então a vírgula vem para cá. 0,1. Geralmente, pessoal, a gente divide por 10. Né? É muito comum a divisão por 10. Então, vocês vão usar bastante esse tipo de técnica. Tá, gente? Então, pronto. Agora a gente está com a técnica legal aí para conseguir divisão de base 10. Ok, vamos lá. Vamos continuar, né? 2 sobre 7. Vamos fazer, então, o 2 sobre 7 se tornar um decimal. Tá, gente? Deixa eu arranjar um espacinho aqui para o lado. Então, eu vou fazer 2 dividido por 7. Aí, vamos lá, gente, né? Então, 0, jogo zerinho. E o que acontece, gente? O número que eu vou conseguir fazer a divisão vai ser 2, porque 2 e 7 dá 14, né? Então, 14 menos... Bem, 20 menos 14 dá 6. Beleza, então a gente continua. Joga mais um zerinho. Agora é um pouco de teste da nossa tabuada de 7, né? Então, 7 vezes 7 dá 49 e 7 vezes 8 dá 56. Então é 8, né? 5, 6. E aí a gente desce o 4 e o zerinho. Legal. Agora, próximo número, a gente, deixa eu ver, dá o 5, né? 5 vezes 7 dá 35. E aí faz assim, ó, 35, tira, e aí desce o 5. Legal. Aí o 0 agora vai para o 7. Olha que coisa zoada, gente. Olha o que está virando isso. Eu vou até o fim, tá? Porque se isso aqui é uma fração, né, gente? Uma fração que é 2 sobre 7, ele sempre dá uma dízima, a gente sabe disso. Mas vocês estão percebendo que o negócio está ficando feio, né? Então, 7 vai virar 49. Tira a conta, isso aqui vira um 1. Desce o 0. Vai ter que colocar um 1 aqui, né? Porque vai ficar 1 vezes 7 dá 7. 7. Faz a continha. E aí isso aqui dá 3. Desce o 0. Meu Deus do céu, não para, né? Então agora a gente vai para 4. Olha que dízima feia, pessoal. Até agora não virou dízima, vocês percebem? Ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Algum momento tem que voltar para o 2.
Mas vamos ver. Quando que é esse momento? 4 vezes 7, né, vai dar 28, né? Então, 28 dividiu, aí caiu 2, 0, aí agora foi. Ó, gente, agora ele vai começar a repetir, porque 2 vezes 7 vai dar 14, e olha, vai começar a repetir isso aqui, ó. Vocês percebem? Isso aqui vai acabar repetindo aqui. Olha quanto que demorou para ele virar dízima, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas, ó. São 6 casas, aí depois ele começa a repetir. Feio, né? Eu lembrei de números. Então, isso é interessante, pessoal, porque assim, tem número que vira uma dízima, uma dízima bonitinha, tipo 1 sobre 3, 2 sobre 3, que eu fiz ali para vocês, né? Que é 0,33333, que fofinho, né? Ele é só um número repetindo. E tem os números tipo 7, que ele vira esse monstrinho, né? Ele vira uma coisa horrorosa. Então, gente, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Joga aqui. Ó, o resultado disso, eu até já me esqueci, é 0,2. Deixa eu ver aqui, ó. 85714. 85714. 85714. E vou botar um chapéu aqui em cima. Quer dizer que esses caras se repetem. Então, gente, olha a diferença disso pro de cima, né? O que eu quero mostrar com isso, pessoal? Quero mostrar o seguinte, que às vezes você fazer decimal é legal, às vezes não. Às vezes é legal fazer fração, às vezes não. Isso depende muito dos números que você está envolvendo. O 7, por exemplo, ele é muito feio na hora que você joga ele para decimal. É muito melhor você utilizar a notação de fração. Tá? Enquanto que o 3, ele tanto faz, né? Ele é bonitinho, ele vai funcionar bem para os dois. Tá? O 2, ele funciona muito bem, tá, gente? Vocês têm alguns números aí, né? Que eles são muito legais porque eles geram decimais mais tranquilos. Tá? Então, deixa eu só fazer uma coisa, ó, deixa eu puxar esse número para cá, que ele está muito perto. Tá? Então, gente, vocês perceberam, né? Aqui eu consigo fazer a conta e acho o decimal. Então, o menos 11 sobre 9 também dá para a gente resolver. Então, vamos lá. Você só preserva o menos ali, né? E esse 11 sobre 9, né, pessoal, vocês já vão ver que ele é bem mais fácil do que aquela coisa que a gente viu. Né? Então, como que fica? Primeiro eu jogo 1, aí vem o 9 aqui, 2. Aí eu desço 0, jogo minha vírgula. Vamos lá, aí fica 2. Vai ficar 2 vezes 9 dá 18, né? E aí 2. Opa, vocês já estão percebendo, né? Desce o 0, aí 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo, e assim por diante. Muito melhor, né, gente? 11 sobre 9, então, eu posso dizer o seguinte. Ele é a mesma coisa que menos 1,2 chapeuzinho. Ele vai embora. Tá. Muito bem, gente. Vocês perceberam, né? Eu acho que depois vocês podem completar esses por vocês mesmos, né? Porque vocês já perceberam que é só fazer a conta. Algumas contas vão dar muito certo, tipo 7 sobre 10, esse aqui. Esse vai ficar legal, esse também. Mas às vezes você vai ter umas coisas com essa cara aqui. Então, não necessariamente o número decimal. Ele vai dar um número mais fácil do que a fração. Tá? Você tem que ver caso a caso. Até aqui, tudo bem, gente? Professor, Pode falar, Lívia. imagina fazer esse aí numa prova do Enem. Já tá Pois naquela pressão. E aí vem uma dessas, meu Deus. Então, aí eu vou comentar com vocês depois, Lívia, como que a gente lida com esse tipo de conta em contexto de vestibular, que é uma coisa diferente. Aqui a gente está fazendo, que eu estou mostrando as propriedades, eu estou discutindo devagar, vamos lá, vamos ver como que ele funciona e tal, e depois a gente vai ver, e quando eu vejo isso num vestibular, como que eu resolvo? Né? E na verdade, eu já vou começar, talvez na aula de hoje, essa discussão com vocês. Eu sempre faço essa discussão, de qualquer forma, né? Eu quero que vocês sempre tenham isso no horizonte de vocês, né? Para conseguir sair daqui fazendo essas provas, tá? Muito bem. Agora, gente, vamos ver o caminho reverso, né? Até agora, deixa eu até apagar umas coisinhas aqui, né? Porque senão elas vão atrapalhar. Até agora eu falei para vocês que eu chego num número, na verdade, numa fração,
e transformo num decimal. Agora eu quero inverter o jogo. Eu quero ir num decimal e quero ver qual é a fração que é esse decimal. Então, vamos fazer o jogo reverso, né? Então deixa eu só tirar essas bolinhas daqui, né? Que elas vão atrapalhar a gente. Rapidinho. E agora eu quero que esses decimais aqui, ó, gente, tá? Eu quero que a gente faça o contrário. Eu quero decimal transformar em fração. Tá? Ocasionalmente, pessoal, vocês vão precisar fazer isso na física, na química, na matemática. Vocês precisam fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos inverter o jogo agora. Tá? Gente, então temos o que a gente chama de fração, que é a fração comum. Né? Essa aqui é comum. E a gente tem a dízima. E nós temos um jeito de resolver para cada um. Tá? Então vamos começar pela fração comum, que é a fração comum é fácil de encontrar. Né? O decimal comum, me desculpa, tá, gente? O decimal comum é fácil de encontrar a sua fraçãozinha. Tá? Então como que fica? Fica assim, ó. 0,7, pessoal. O que você faz? Primeiro ponto, você pega e escreve o número sem a vírgula. Tá? Nesse caso, ó, ele ficaria 0,7, né? E daqui que vem a expressão zero à esquerda. Todos esses zeros que ficam à esquerda, pessoal, você pode desconsiderar eles. A expressão zero à esquerda é muito sacana, né? Que ela quer dizer alguém que você pode desconsiderar. Tá? E aí, gente, o que você faz? Faz uma fração, coloca um 1 aqui embaixo. Aí você vai contar, pessoal, quantas casas eu tenho antes do zero. Antes da vírgula, me desculpa. Então, antes da vírgula você tem, ó, uma casa. Então você coloca um zero. Pronto. Essa é a fração que gerou esse decimal. Então você fez agora o contrário. Você saiu do decimal, foi para a fração. E se você fizer a conta reversa, você vai chegar exatamente nisso. Pô, professor, você colocou esse número ao mesmo do outro, né? Sim, só para vocês verem, ó. Quer ver, ó? 7 sobre 10, ó, dá 0,7. Agora eu fiz o reverso. Né? Eu fiz 7 sobre 10 aparecer a partir desse cara. Tá? Então essa regra, gente, ela vale. E só para complicar um pouquinho aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um exemplo para a gente fazer aqui. Então, deixa eu ver. 0,000313. Muito bem. Muito bem, gente. Então, quero que vocês transformem agora esse decimal cheio de zero, tá? Em uma fração, usando a regrinha que eu fiz. Então, primeiro passo, o que eu faço mesmo? Pega o... Ai, calma aí. É bem difícil explicar. Bota o número, né? Colocar o 313 em cima e sem colocar... Isso. Então você coloca, ó, 313. E aí eu divido, né? E coloca... 1. Sim. Ok. Agora, gente, fiquem bastante atentos, tá? Então, olha só. Eu falei para vocês contarem a casa, tá? A quantidade de casas que vem ó, depois da tua vírgula, né? Então, olha só. Eu falei antes, mas estava errado, tá, gente? Na verdade, era depois. Então, era para ser contado aqui, ó. Eu peço desculpa para vocês. Isso aqui era para ser assim. Pronto. Tá? Então, vamos ver, ó. Eu tenho aqui o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 6 casas. Pô, professor, conta a casa dos outros aqui também, do 3, 1, do 3, não era só o 0? Não, você conta de todo mundo, tá? Então você pega aqui, ó, 1, 2, 3, 6. E agora, o que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 313 dividido por... Que número é esse? É 1 milhão, né? 313 dividido por 1 milhão. Esse que é a fração, né, correspondente a esse decimal. Você inverteu. Aí é uma regrinha, tá, gente? Você conta, você vai contando as casinhas. Tá bom? Então você consegue contar suas casinhas aí e você chega na tua fração, tá, gente? Então, eu vi aqui a Luana falando. Bem, gente, então, isso aqui, tá? É o jeitão que você faz. Muito tranquilo, tá, gente? É muito intuitivo até, né? Você conta a quantidade de casinhas e completa aqui embaixo. Tá? Seguiu essa regra, você consegue transformar. Agora vem a dízima.
né? A dízima, pessoal, eu vou até abrir um parênteses aqui agora, que a dízima é um caso à parte, tá? Porque assim, a dízima, ela tem essa coisa que ela vai embora, ela vai para o infinito, né? Você vai, conta até quanto você quiser ali na frente, que ele vai continuar. Tá? Bem, então foi inventada uma técnica extremamente esperta para conseguir resolver essa questão, tá? A questão da dízima. Então, gente, vamos lá. Eu vou pegar esse 2,333 e vou jogar aqui para o lado, e depois a gente vai resolver os outros ali também. Opa, desculpa aí, gente. É que às vezes a minha caneta, ela dá ela espicha aqui, ela é muito maluca. Tá? Vamos ver como que fica esse 2,333, depois a gente vai resolver os outros também. Tá? Então fica assim, ó. 2,3333, 3 pontinhos. Só repetir o número. E olha que truque que eu vou usar. Eu vou chamar esse cara de x. Tá? Eu vou escrever uma equação. Agora, gente, eu vou tenho essa regra na cabeça. É uma regrinha que eu vou mostrar para vocês. Bem, primeiro ponto, você vai ver quantas são as casas decimais da sua dízima. O que significa isso? Quantos são os algarismos que ficam repetindo? Nesse caso, pessoal, é só o 3. Então, você só tem um algarismo repetindo. Você não tem mais do que um. Então, você fica ali, ó. Ele fica 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pô, professor, os outros são diferentes, né? Ó, esse aqui tem 2, ó. É 7, 1, 7, 1, 7, 1. E esse aqui tem 3, ó. Ele fica 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então são 3 algarismos. Tá bom, gente? Então, é isso que eu quis dizer com algarismos repetidos. É quanto que ele fica ali fazendo essa dancinha de ficar repetindo o tempo todo, tá? Muito bem. Então, pessoal, você chamou esse cara de x, mas, pô, professor, e daí? Agora, gente, a regra é a seguinte. Se ele tem um algarismo repetindo, então eu vou pegar esse número aqui e vou fazer vezes 10. Tá? E esse 10, gente, ele tem um zero. Depois vocês vão ver que eu vou mudar isso quando eu aumentar a quantidade de algarismos. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 10. Já que ele é x, pessoal, então eu vou fazer 10x. Tá bom? Porque o que eu fiz? Eu multipliquei ele por 10. E agora, gente, vamos lembrar de uma coisa. Quando eu divido um número por 10, lembra? Eu pego a minha vírgula e jogo para a esquerda. Quando eu faço o contrário, ou seja, quando eu multiplico por 10, você faz o reverso. Você pega a vírgula e joga uma vez para a direita. Tá? Isso também é uma regra prática. E olha o que vai acontecer. Se eu jogo para a direita uma casa, então fica assim, ó. 23,333, 1, 2, 3 pontinhos. Tudo bem, gente? Então, ó, deixa eu só deixar alinhado, que o negócio ficou meio torto aqui, né? Então, 23,333, 1, 2, 3 pontinhos. Tá bom? Então, tá. Legal, professor. Interessante. Mas e daí, né? Você multiplicou por 10, você mudou o número x, você transformou ele em 10x, você jogou a casa para a direita, mas como que isso vai nos ajudar? Da seguinte forma, pessoal. Primeiro, eu vou pegar esse número de cima, vou lacear ele, né? Eu vou trocar ele de posição com o número de baixo. Então, eu vou pegar esse cara aqui em cima e vou trazer para... Opa, ficou um 3 ali, deixa eu capturar esse 3 aqui. Ó. Pronto. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer com que esse cara aqui seja jogado para baixo. Eu vou dar uma alinhada também, que ficou meio torto. Opa. Então, acho que já pegou. Eita, desculpa aí, gente. É um pouco de falta de prática do professor também. Pronto. Então, gente, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um truque. E esse truque é muito bem sacadinho. Tá? Deixa eu pegar esse igual aqui também, ó. Jogar esse igual para cá. Para deixar tudo alinhadinho. Bem, gente, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou pegar essas duas equações e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou subtrair. Eu posso fazer isso entre equações, pessoal. Eu posso pegar uma equação e tirar uma da outra. Pô, professor, como assim? Então, olha só. Pensa o seguinte. Quando eu fizer 23,333 e eu subtrair 2,333, olha o que vai acontecer. Primeiro, vocês percebem que aqui tem um monte de 3, ó. Vai embora e vai embora. Na hora que eu subtrair, o que vai acontecer com todos os 3, pessoal?
vão embora. Todos vão embora. Você corta todos eles. Então, olha só o que acontece. Aí sobra 23 e 2. 23 menos 2 dá quanto? 21. Ótimo. Agora, pessoal, lembra do seguinte. Que 10, quando eu tiro x, eu tenho um 1zinho aqui escondido. Quer dizer que eu tenho um xzinho só. Né? Eu não tenho 10 vezes o x. Então, quando eu pego 10x e tiro 1x, sobram 9x. Agora, o que eu faço? Peraí, gente, ficou meio estranho esse 9. 9x. Agora, o que eu vou fazer? Agora tá fácil. Esse 9 tá dividindo, eu passo para o outro lado. Multiplicando, eu passo como divisão. Portanto, o x que eu procuro é 21 dividido por 9. Isso aqui, pessoal, tá? Esse carinha aqui que eu encontrei, ó. O que ele é? A gente diz que ela é a fração geradora. Ou seja, essa fração, na hora que eu fizer a conta com essa fração, eu tenho como resultado 2,333. Vocês querem testar? Vamos testar. Quer ver? Ó? 21 dividido por 9. Vamos fazer aqui do lado. Olha como fica. Eu faço 2, né? Porque 2 vezes 9 dá 18. 18. Tiro. Aí sobra o 3. Bota a vírgula. Cai o zerinho. Aí, agora o que eu faço? Eu vou fazer, nesse caso, vamos lá, 3, né? 3 é o próximo, que dá 27. Aí eu tiro. Opa, olha só. Aí você continua. 3, 3, 3. E olha só, gente. Opa! É exatamente o número que eu estava procurando. Então esse cara é a mesma coisa que 21 sobre 9. Tá? Então esse é o número gerador. Ah, professor, gente, não se esqueçam de uma coisa também. Toda fração dá para você... essa fração ela está correta, ela não tá errada. Mas eu posso simplificar ela por causa do seguinte. 21 eu posso dividir por 3 e o 9 eu posso dividir por 3 também. As frações a gente pode transformar elas na forma que a gente chama da forma mais simples. Tá? Então, se eu divido os dois números, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, pessoal, eu posso simplificar ela. Então, fica assim, ó, 21 sobre 3 dá 7 e 9 sobre 3 dá 3. Que, na verdade, são frações equivalentes. Eles dão o mesmo valor. Tá, pessoal? Até aqui, ok? Então, gente, ficou claro o que eu fiz? Tudo ok. Tá, gente? Então, eu tô passando para vocês agora. Isso é uma técnica de como que vocês acham a fração da dízima. Vocês já sabem agora também como que faz a fração de um decimal normal, o comum. Você faz aquela regrinha do zerinho. Agora vocês sabem a da dízima. É um pouco mais complicado, vocês já perceberam, né? Você tem que usar equação, né? Você tem que dar você faz uma técnica mais rebuscada. Agora vamos para o de baixo, 1,7171717171 para sempre. Né? Então, vamos fazer embaixo desse aqui, ó, para meio que a gente imitar, né, a técnica que a gente usou. Então, primeiro ponto, a gente escreve o número. 71, e chama ele também de novo de x. Agora, gente, novamente, a gente conta, tem 2 algarismos agora. Não é mais um. Quando é 2, pessoal, você não vai multiplicar por 10. Você vai multiplicar por 100. E vocês já vão perceber por quê. Então, essa contagem de algarismos é extremamente importante, pessoal. Ela vai definir para você como que você vai fazer essa conta e como que você vai chegar no resultado. Legal. Então, eu multipliquei por 100 e, novamente, né, gente? Quando eu multiplico por 100, vai virar o seguinte. Vai ficar 100x, né? Você multiplica esse lado da equação, fica fácil, né? 100x. E o que a gente faz? A gente coloca agora o número da seguinte forma, ó. A vírgula, né, gente? Quando ela tá aqui, e quando você multiplica por 100, lembra que quando eu multiplicava por 10, eu fazia a casa ir para cá, né? Você anda a casa uma vez para a direita. Quando é 100, pessoal, é a mesma lógica, só que você anda 2 casas.
Então você vai, ó, 1, 2. Você vai parar com a sua vírgula aqui. Então ela se deslocou para cá. Tá? Então vamos ver, ó. Vai ficar 171,7171, 3 pontinhos. Então você deslocou 2 casas para a direita, porque agora não é mais 10, é 100. Guardem isso, tá, pessoal? Essa é uma regra bastante importante. Tá, legal, professor. O que a gente fazia mesmo depois disso, gente? Nós jogávamos o X para baixo e subtraía. Perfeito. Então vamos fazer a mesma coisa. A gente vai usar a mesma lógica. Eu não estou inventando nada de novo aqui. Eu vou pegar esse cara, vou jogar ele para cá, né? Ó, vou tacar ele para baixo, fica mais fácil, né, gente? Aí no caderno de vocês podem simplesmente fazer uma cópia, tá? Vou deixar ele bonitinho para ficar até mais fácil de fazer a nossa conta. Então, ó, vou selecionar agora esses caras aqui também. Opa, desculpa, gente, Nossa, zoei tudo aqui, nem sei o que eu fiz. Tá, faz de novo. Joga pra cá. 1,71. Essa coisa de aula viva é engraçado, né? Você aperta os botões errados e dá errado. Aqui e aqui. Pronto. E aí, gente, vou jogar pra cá também, ó. Esse cara um pouquinho mais pra direita. Pra deixar tudo alinhadinho. E legal. Aqui a gente está bem prontinho já para fazer a nossa conta de subtração. Então, gente, novamente, né? Eu tenho umzinho aqui escondido. Vamos olhar primeiro para o número. Né? Então, olha que legal, gente. De novo, na hora que eu subtraio, 717171, vocês percebem que ó, fica alinhado com 71717171 e na hora que eu subtraio, foi embora. É isso que a gente quer. Né, pessoal? Você quer tirar fora essa parte infinita. Você quer ficar com a parte que não é infinita. E aí vai ficar 171 dividido por 171 menos 1, né, gente? Quanto que dá isso? 17? Dá 170. 170. Né? Ó, você perde Isso, um aqui do de cima, 170. E agora, gente, o 100x, eu tiro 1x, fica 99x. Legal, agora é só a gente terminar. Você pega esse rapaz, joga para o outro lado como divisão, tá? E aí fica que x, que a gente está procurando, é igual a 170 sobre 9. Pronto, essa é a nossa fração geratriz. Tá? É a fração que gerou aquele nosso número que ele não era tão bonitinho. Quanto mais casinha tem, pessoal, mais esquisito vai ficando o seu número, tá? Então, é normal isso. A sua fração geratriz, de acordo com que o seu número vai ficando mais estranho, mais estranha ela fica junto. Tá? Então, pessoal, guardem isso, ó. Isso aqui é a fração. Se você quiser provar também, tá, gente? Que agora eu não vou ficar provando toda hora, senão a gente fica muito tempo, né? É só você fazer a conta que você vai chegar ali no número também. Tá? E eu vou deixar para vocês, tá, gente? Eu acho que vocês já entenderam a lógica disso, né? Esse último número aqui, ele pode ser um exercício e depois vocês pedem para que eu dê o gabarito para vocês. A única diferença, ele é 3 algarismos, você vai multiplicar por 1000. Tá? Único detalhe, lembra disso. Tá? Você vai fazer a multiplicação por 1000, não vai ser nem por 100 nem por 10, vai ser por 1000. Até aqui, pessoal. Pode falar, Lívia. Desculpa interromper. Eu percebi que quando são 3 diferentes, adiciona zeros, por exemplo, ali no que tem 2 algarismos, tem só 2 diferentes, né? Sim. Aí foi 100. Aí Perfeito. tinha 2 zeros. Já isso. Nesse, como é 3 diferentes, tem 3 zeros. É isso mesmo. Essa é a lógica, tá, Lívia? Se eu jogasse um de 5, você ia colocar 5 zeros. Isso. Tipo, aquele 7, ele tem 6 algarismos. Então você ia fazer 6 zeros. Tá? É a mesma lógica. Não muda nada. Tá? E você chega. É bem legal assim, ele sempre dá certo. Tá? Então, gente, esse é o jeito, tá? Então vocês, se por acaso chegar um dia, né? Isso aqui é muito importante porque você começa a entender melhor o que significa esses processos, tá? Então agora vocês estão sabendo como que funciona, né? Para você pegar
uma fração e transformar num decimal, que é fácil, né, gente? Você faz a conta. E agora vocês também estão sabendo como que você pega um decimal e joga para fração. Sabe os caminhos, né? Caminho 1 e caminho 2, tá bom? Agora, gente, fizemos essa questão da representação, é importante que vocês entendam isso, mas agora tem uma parte que é muito mais importante, que geralmente é quando a gente vai fazer conta com fração. Você vai chegar e vai assim, ó, tem essa fração aqui, essa outra fração, vamos fazer conta com ela. Com o decimal também, tá, gente? Decimal você também tem que saber fazer conta. Então, eu vou focar agora contas com decimais e contas com fração, tá? Então, a gente viu a relação entre os dois, e agora vamos descer um pouquinho aqui e vamos fazer algumas contas. Bem, vamos começar pelo decimal, né? Que é o que eu acho mais simples. Não necessariamente fácil, mas ele é mais simples, tá? Então, vamos fazer contas com decimais. Muito bem. Então, gente, vamos começar pela adição e subtração. Adição e subtração. Adição e subtração funciona assim, pessoal. Vamos lá, eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero fazer... Isso aqui, geralmente, você pode pensar que você está fazendo conta com dinheiro, tá, pessoal? Mas, vamos pegar uns números um pouco mais punk. Tá? 1,252 mais 3,071. Como que eu faço essa conta, pessoal? 71 não, eu vou tirar esse 1. 0,7. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, quanto? Esse é o meu X. Bem, gente, você faz o seguinte. Você vai pegar. A regra é, você monta a conta da seguinte forma. 252. E o outro número, gente, você vai colocar a vírgula debaixo da vírgula. A gente fala isso da regra da vírgula, tá? E você vai colocar 3, 0 e 7. Professor, aqui ficou vazio. Esse vazio você coloca 1, 0. Ah, tá, legal. E agora? Agora você faz a conta de soma normal, que nem você conhece. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a continha. 2 mais 0 dá quanto? 2. 5 mais 7. 12. Sobe 1, né? Desce o 2. Aí vai ficar 1 e 3 dá 3, mais o 0 dá 3. O que eu faço agora? Bota a vírgula aqui. 1 mais 3 dá 4. Pronto. É assim que resolve conta de soma. É assim. Você coloca as vírgulas alinhadas e faz a conta. Vamos fazer agora uma subtração, né? A gente fez uma soma, agora a subtração. Vocês vão perceber que é quase igual, só que você faz menos, né? Então, vou fazer, deixa eu pensar, 7,321 menos, deixa eu ver, 0,440 e tá bom, 0,44. Bem, pessoal, você vai fazer o quê? Vai montar a conta do mesmo jeito, com a vírgula, bota o 0 aqui, 4 e 4, onde não tem, bota um 0. E faz a conta. Pô, só isso? É, só isso. A gente é assim que resolve. Legal, então, 1 menos 0 dá quanto? 1. 1. 2 menos 4 não consigo, né? Regrinha do empréstimo. Você tira aqui, empresta, fica 12 menos 4, que dá quanto? 8. 8, ótimo. Aí, ó, 2 e 4 de novo não dá certo. Então, você empresta do lado, normal, tá, gente? A conta agora fica normal, que nem você já conhece. 6. Aí vem umzinho e vira 12. 12 menos 4? 8. Taca a sua vírgula. E 6 menos 0, lindo. 6. 6,881. Prontinho, gente. Esse é o jeito, tá? Esse é o jeito que vocês resolvem, tá bom? A questão do decimal. Bem, gente, alguns de vocês podem ficar de boa, tá, pessoal? Porque eu sei que muitos de vocês chegam de vários colégios. Tem colégio que você chega e o professor era top, o cara arrebentava, ele conseguia passar tudo. E aí você sabe. Então,
se vocês aprenderam hoje alguma coisa, eu tô felizaço. Tá ajudando? É uma pergunta séria. Muito. Ai, que bom. Matemática, ajudando o Gaon. Tá, ótimo, gente. Então, assim, isso eu tô fazendo porque vocês vão usar. Não tem jeito. Em física vocês usam. Em química, quando aparecer esses números, vocês vão ter que saber mexer com eles. Tá? E vocês percebem que eles não são difíceis. Depois eu vou deixar até listinha de exercícios para vocês continuarem. E já que a gente tem quinta de novo, então essa semana eu posso dar um foco muito grande nesse tipo de coisa. Tá bem tranquilo. Eu não estou nem com pressa agora. Tá? Beleza. Agora vamos para a parte, tá, gente? Então vocês já aprenderam a adição e a subtração. Essa é a regra. Tá? Se eu mudar os números, vocês vão usar a mesma regra e eu vou deixar daqui a pouquinho alguns para vocês poderem fazer. Tá? Então o nosso x aqui vale 6,881. Vamos agora para a multiplicação e a divisão. Tá? Multiplicação e divisão são muito importantes. Então vamos nessa. Ó. Multiplicação barra divisão. Quando é decimal, pessoal, a gente tem que fazer algumas adaptações. Depois que você adapta a coisa da divisão e da multiplicação, você consegue fazer... É muito parecido com a soma e a subtração. Você consegue fazer a conta como se ela fosse normal. Então, você adapta o número pum, e consegue fazer ele. Tá? Então, vamos ver como que fica. Vou pegar... Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma conta que também não fique muito gigantesca. 7,14 vezes 0,2. Tá, pessoal? Vou fazer essa conta. Estou fazendo uma multiplicação, que eu estou multiplicando 7,14 por 0,2. Quanto que vale isso? Bem, gente, vamos lá. Vamos ver como que fica. Primeira parte, pessoal. Primeira coisa que você faz. Você vai escolher o número que tem menos dígitos. E aí você vai armar a conta desse jeito. Você sempre escolhe o que tem menos dígitos, tá? Você escolhe ele. E aí você coloca 7,14 vezes 0,2. E você não precisa alinhar as vírgulas, tá, gente? E arma a sua multiplicação. Esse cara, ele fica embaixo. Ou seja, você deixa o 7,14 em cima e esse cara vai para baixo. Isso é uma regra, tá, pessoal? Porque se você faz o contrário, também dá certo sua multiplicação. Só que ela fica extremamente difícil. Então eu estou ensinando para vocês já uma dica. Dica de ouro. Joga o número de menos dígito embaixo que você vai facilitar a tua vida. Tá? E matemática é coisa de malandro, pessoal. Depois de um dia vocês vão perceber isso. Quem é mais malandro faz mais rápido. Tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu faço a conta normalmente, pessoal. Tá? Eu vou fazer, ó, 2 vezes esse. Eu vou fazer a multiplicação do jeito que a gente sabe fazer. Tá? E, já que esse cara aqui do lado é 0, eu não faço. Quando é 0 na esquerda, pessoal, não faz. Por quê, gente? Porque 0 vezes os números dá o 0. Então você acaba não fazendo. Tá? Então deixa ele quietinho ali. Muito bem, gente. Quanto que é 2 vezes 4? Dois vezes 4? Pessoal, vocês estão comigo? Vocês estão me escutando? 8 para 8. Ah, tá bom. Eu não estava ouvindo vocês. Então, 8. 2 vezes 1. 2. 2 vezes 7. 14. Professor, é assim? É chutado assim? Não, gente. Então você fez a conta. Agora o que você vai fazer? Vamos contar quantas casas decimais a gente tem depois da vírgula. Ó, eu tenho 1, 2, 3. Você conta dos dois números. Tá? E aí o que você faz? Você pega essa vírgula que está aqui na frente e faz 1, 2, 3. Joga ela aqui. Ó. Pronto. É assim que faz multiplicação por decimal. Resolvi. A multiplicação eu acho mais fácil de todos, pessoal. Você faz a multiplicação normalmente, tá? Faz a conta. Tá. Depois, o que você faz em seguida? Você joga, você conta a quantidade de casas que você tem, 1, 2, 3, e joga aqui para esse lado. Tá? Então, vamos ver mais um exemplo aqui para que a gente fixe isso.
tá? Porque ele é uma regra relativamente simples, né? Vamos ver aqui, ó. 0, deixa eu ver, 81, 4, 3. Vou colocar um número grandão, tá? Vezes 0,9. Para dar um certo trabalhinho aí. Muito bem, gente. Então, antes mesmo de começar, o que a gente fazia mesmo? Tinha alguma coisa que eu decidi em relação aos dois números, né? O que era essa decisão? Vamos olhar aqui, ó. O de menos dígitos eu jogo embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar 0,8143 e o 0,9. Não precisa estar alinhado às vírgulas. Quem precisa estar alinhado à vírgula é a soma e subtração, tá, pessoal? Então, você pode deixar desalinhado na multiplicação. E aí eu faço a multiplicação. Legal. Vamos nessa, então. Ficou até meio desalinhado demais aqui. Deixa eu dar uma melhorada nisso, né? Deixa o 9 aqui. Pronto, aqui deu uma melhorada. Muito bem, gente. Então, vamos nessa. 9 vezes 3. Vou abrir aqui, Dá 27. 9 vezes 4. 36. E 36, ele ainda vai ter que somar com aquele 2, né, gente? Que ficou aqui em cima, então ele vira 38. Ok? 9 vezes 1. 9. E aí soma com 3 dá 12. Agora, 9 vezes 8 dá 7, 2, né? Que aí eu junto com 1. Isso. 3, 7. Oh, legal, interessante. Agora, legal, terminamos nossa conta. Contamos, né? Quantas casas decimais eu tenho? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 depois da vírgula. 5 casas. Então eu vou pegar essa minha casa aqui e vou 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, ficou faltando, você joga um 0. 0,73287. Que é uma conta feia, né? Mas é bom, porque vocês já sabem fazer conta feia e conta bonita. Nem sempre vai dar esse tipo de coisa, pessoal. Geralmente no ensino médio o pessoal joga uns números melhores, né? Uns números mais redondinhos, mais bonitinhos para vocês. Tá bom? Mas agora vocês têm condições de fazer multiplicação com um decimal. Tá, pessoal? É assim que funciona. Tudo bem, gente? Sim. Perfeito. Sim. Muito bem. Legal. Está legal para você, está legal para mim. Agora vamos para a divisão. Divisão, né? Aquela conta que até no fim da nossa vida ela dá mais trabalho. Né? Então aqui também vai dar um trabalhinho. E deixa eu mostrar para vocês como que se resolve. Deixa eu pegar um aqui que dá um número mais exato, mas que fique legal para vocês. Deixa eu ver. 0,422 dividido por 0,2. Vamos ver como que a gente faz essa conta. Tá, pessoal? Agora a gente está caindo no campo da divisão. Bem, primeiro ponto, tipo, isso aqui eu estou falando para vocês que é uma divisão, né? Você pode falar, isso é uma fração. Não. Isso aqui também pode ser pensado como divisão, né, gente? Você está colocando na vertical. Então, primeiro ponto que a gente faz é armar a nossa chavinha, né? Aquela coisa clássica, 0,422 dividido por 0,2. Bem, pessoal, agora a gente chega numa parte que é extremamente importante da divisão, que é o seguinte. Quando você faz conta com decimal e tem 2 decimais dividindo, o que você faz? Você tira fora primeiro a vírgula. Isso aqui é como se eu tivesse cancelado a vírgula. E aí você conta quantos algarismos vem depois da vírgula para cada um. Aqui você tem 3. E aqui você tem 1. Então, gente, agora vocês vão fazer uma coisa que na matemática chama de igualar
os algarismos. E o que significa isso? Significa o seguinte, aqui tem 3 algarismos, aqui tem 1, a gente vai fazer com que esse 1 se transforme em 3. E como que a gente faz isso? Coloco 2 zeros aqui. Agora eu tenho 3 e 3. Então você completa com zeros, pessoal, até os dois ficarem com a mesma quantidade. E a quantidade que vai ser é a do que tem mais. Tá? Então, agora, o que a gente faz? Você pode, inclusive, até apagar esse lado aqui, ó. E é essa conta que você vai fazer. Pronto. É assim que faz com decimal. Agora vamos terminar. Então, 422 dividido por 200 fica assim, ó. Você pode multiplicar esse 200 por 2, né? E aí ele vai virar 400. Tiro. Aí vai ficar 22. Jogo vírgula. 0. Aí, gente, eu coloco um 1, né? Aí acaba fazendo aqui, ó. 200. Tiro. E dá 20. Finalmente dá esse zerinho aqui e, ó, 2,11. Que aí finalmente dá 200 e não sobra nada. Olha que lindo. Então, aquela conta que a gente fez, 0,422 dividido por 0,5 é igual a 2,11. Estranho, né? Você acabou de pegando um número e dividindo por outro e deu um número grande. E depois vocês vão entender, pessoal, por que isso acontece. Tá? Mas é assim que faz, pessoal. Tá? É assim que nós resolvemos divisão. Vou dar mais uns 2 exemplos, porque a divisão ela é mais chata de pegar do que a multiplicação. A multiplicação eu acho ela relativamente tranquila perto da divisão. Tá bom? É que a divisão ela tem essa natureza mesmo de ela ser um pouquinho mais complicada. Tá? Então, deixa eu ver, eu acho que tem um espacinho aqui para o lado. Vamos para cá. Bem, agora, gente, eu vou fazer... deixa eu ver... Vou pegar um número que nem tem decimal, tá? Vou pegar um número 125. E vou dividir esse número por 0,25. Tá? Mas o número de cima não é decimal. Não tem problema. Vamos ver como que resolve. É bom que vocês saibam assim também, tá? Muito bem. Então, vamos jogar aqui e vamos ver como que fica isso. Então, fica assim, pessoal. Novamente, você joga na chave. Você coloca 125 dividido por 0,25. Bem, gente, vamos lá. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula no 0,25? 2. 2 algarismos. E nesse lado aqui, quantos que eu tenho depois da vírgula? Professor, não tem nem vírgula. Então é 0. Tá? O que a gente tinha que fazer mesmo, pessoal? Vocês lembram? Eu tinha que completar até chegar os dois se igualarem. E o cara que tinha menos, eu tinha que ir igualando até chegar no maior. Então, para chegar no maior, pessoal, eu tenho que colocar 2 zeros aqui. Agora você termina. Como termina? Termina assim. Você risca esse cara, desconsidera essa parte aqui, ó. Essa parte que você pode tirar fora e faz a conta. É essa conta que você vai fazer. Tá? Agora, como faz? Legal. A gente faz o seguinte. A gente não consegue dividir 1, não consegue dividir 12, mas consegue dividir 125. Tá? E eu sei exatamente o número que vai dar isso aqui, pessoal. Vai dar 5. 5 vezes 25 dá 125. Tirei, dá 0. E olha, gente, tem 2 zeros ali. Cai os 2 zeros e os 2 zeros são adicionados aqui na frente. Portanto, 125 dividido por 0,25, não tem espaço aqui do lado, né, gente? Então isso aqui vai dar 500. Ficou claro, gente? Sim, professor. Mais um. Agora eu quero que vocês me guiem um pouco, tá? Para ver se vocês estão pegando. Tá? Vamos fazer mais uma conta com decimal e de divisão. Tá? Vai ficar assim. 1,331 dividido por 0... Deixa eu ver, 331. Deixa eu só
fazer uma coisinha aqui. 2. Dividido por 0,3. Me ajudem, como que eu resolvo? Tira o 0 da chave, né? Então, você pode pensar isso aqui, né? Você risca, né? Tira Isso. a vírgula. Ok. E agora? Eu tenho quantos algarismos depois da vírgula em cada cara? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. O que eu tinha que fazer mesmo agora, depois que eu contei os algarismos? Professor, pode explicar de novo? É porque tinha travado uma parte e aí eu acho que foi bem nessa parte aí. Perfeito. Então, agora, aqui tem 3, aqui tem 1. Eu tenho que igualar esse carinha aqui, ele também tem que ter 3 algarismos. E como eu faço isso? Eu coloco mais 2 algarismos 0. Isso a gente chama de igualar os algarismos. Beleza. Agora, o que eu faço? Eu tiro fora a vírgula e faço a conta. Esse 0, pessoal, ele é um 0 à esquerda, né? Eu posso tirar ele fora se eu quiser. Não preciso colocar ele. Tá? Mas aqui, no caso, não era 0, eu continuo com o número. Muito bem, gente. Agora é só a gente fazer a conta. Então, vai ficar 1.332 dividido por 300. Vamos lá. Vamos fazer essa continha. Uma continha que, às vezes, ela dá um certo trabalho, mas beleza, dá para fazer. Então, eu vou fazer vezes 4. Vê a ideia? 1.200. Faço a continha. Bem, gente, isso aqui vai dar exatamente 132. Pô, não termina aí, né? Não. Joga vírgula, desce o 0, tá? E aí, agora, deixa eu ver se eu fiz direitinho mesmo. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora, o que a gente faz? A gente vai ter que multiplicar de novo. E aí vai ficar aqui, deixa eu ver. Não, 4. 4 não, né, gente? Nossa, eu errei feio aqui. Que dá 3. 3? Não, é 4. Nossa, tô ficando doidão. Desculpa, gente. Tá na noite, eu já tô Tudo bem. começando a fazer as coisas tudo errado. É 1.200 mesmo, tá tudo certo. Eu não tinha errado, não. Achei que eu errei. E aqui vira 132, olha só. Legal, gente. Agora, eu boto a vírgula, jogo 0. E aí, de novo, 4, né? E aí vai ficar 1.200. De novo. E aí vai ficar 120. Aí, no próximo 0, pessoal, olha que legal. Quando eu colocar 4, vai dar certinho, ó. 1.200. E aí, dá 0. Muito interessante, tá, gente? Então, essa conta que eu tinha feito para vocês, que era 1,332 dividido por 0,3, ele dá exatamente 4,44. Tá? Então, é assim que resolve contas utilizando o decimal. Tá? Muito bem, gente. Agora, fazer conta de fração. Tá? E vocês vão achar que eu sou meio doido, eu vou começar a fração pela multiplicação e pela divisão. Que na verdade fração é mais fácil com fração e divisão. Tá? Ela é mais fácil do que você fazer ela somando. A soma e a subtração são mais chatas na fração. Tá, gente? Então, legal. Até aqui, gente, ó, a gente já viu um monte de coisa. Tá? Olha quanta coisa a gente já viu. Deixa eu puxar aqui com vocês. Ó, eu introduzi o assunto com vocês. A gente viu como que fração vira decimal vira fração. A gente pegou vários exemplos, né? Ó, puxou para cá, puxou para lá. A gente viu que não é fração. A gente viu também como que a gente faz dízima virar fração, né? Pegamos aqui agora também o negócio da fração geradora. E agora a gente está fazendo as contas básicas usando os decimais. A gente dá uma revisada aí. Tá? Agora, a gente vai chegar na fração. E fiquem muito atentos, pessoal, porque a fração é aquela coisa que geralmente a galera fica bastante perdida, mas não é difícil. Tá, gente? Então, a fração eu vou iniciar ela meio revertida, porque vocês já vão entender por quê. Tá? Então, vamos fazer agora as frações. Então, o primeiro que a gente vai começar é por multiplicação.
barra divisão. Muito bem. Então, pessoal, como eu disse para vocês, uma fração ela é o quê? Fração é isso aqui, ó. 1/3 vezes, deixa eu ver, 2/7. Estou fazendo uma multiplicação de duas frações, pessoal. Estou multiplicando frações. Como que eu faço isso? Vocês poderiam me ajudar? Multiplicação de fração é bonitinha, pessoal. Olha como que faz. Simplesmente você multiplica esse por esse e esse por esse. Você faz numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 2 dá quanto? Dá? 2. 2. 3 vezes 7? Eu não lembro. 21. Então dá isso. Ó. Obrigada. Tá, gente? Então, multiplicação de fração, pessoal, tá? Você simplesmente faz a multiplicação em linha reta. Você faz assim, ó, multiplica em linha reta. Tá? Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês, aí vocês me ajudam. Tá? Vamos lá, parte aqui para baixo. E a gente vai ter agora, deixa eu ver, 7 sobre 5 vezes 2 sobre... deixa eu ver... 2 sobre 9. Bem, já vou dar a dica, né? Tem que fazer isso. Quanto que dá? 14,45. Perfeito. Tá, gente? Então, essa é a regra da multiplicação. Agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Tá, pessoal? Esse aqui é o basicão. Né? Então, você faz a conta desse jeito e tal. Às vezes, você pode ser extremamente esperto e, na hora de fazer a multiplicação, você já ir simplificando a fração. Nesse caso que eu passei para vocês, pessoal, essas duas frações, elas não dão para simplificar. Se tentar simplificar, você não consegue. Então, vamos ver o seguinte, ó. 2 sobre 5 vezes 10 sobre 3. Pô, gente, olha que coisa interessante. Aqui você tem um 10 e aqui você tem um 5. Eu vou mostrar para vocês agora da onde que vem essa ideia que eu vou tirar para vocês. Ó, a multiplicação é feita assim. Então, olha o que eu posso escrever. Eu posso escrever isso da seguinte forma. 2 vezes 10 dividido por 5 vezes 3. Pô, gente, o 10 está em cima, o 5 está embaixo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 10 dividido por 5. Quanto que dá 10 dividido por 5? Hein, pessoal? 20 sobre 10 sobre 5 dá? 2. 2 sobre 1. Esse carinha aqui, eu posso simplificar, ou seja, esse carinha aqui, esse 5 junto com o 10, ele acaba virando 2, e, como você disse, eu posso deixar um 1 aqui embaixo, que no fim das contas vai multiplicar com 3. Pô, professor, eu poderia também fazer direto? Poderia. Então, deixa eu mostrar para vocês os dois jeitos. Então, se eu coloco assim, vai ficar 2 e 2, que multiplicados dão 4, e esse 1 e esse 3, que vai ficar 3. Se eu não tivesse feito, pessoal, vamos fazer aqui embaixo, ó. Caso eu não tivesse feito isso. 2 vezes 3 dá 20, dividido por 5 vezes 3, que dá 15. 20 sobre 15. Que, pessoal, eu poderia também simplificar fazendo o seguinte, ó. Se eu dividir isso por 5 e isso por 5, porque os dois são divisíveis por 5, isso daria 4 sobre 3. Olha só, gente, isso aqui é o que a gente chama de um atalho. Isso que eu fiz com vocês é um atalho. Eu já fiz a simplificação meio que antes. Tá? E como que você faz isso? Com prática. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer alguns com vocês para vocês verem como que se faz esse tipo de malandragem. Na verdade, isso é uma malandragem matemática, pessoal. Para quem já está acostumado a mexer com matemática faz tempo, você já vai criando atalhos. E é importante que vocês saibam, pessoal. Porque isso vai deixando vocês cada vez mais espertos e mais rápidos em contas que são consideradas contas básicas. Básico não significa fácil, pessoal. Básico significa que é coisa que você vê o tempo todo, tá? Então, assim,
tira da cabeça, por exemplo, que matemática básica é fácil. Ela não é. Tá? Matemática básica é cheia de truque. E eu estou ensinando alguns truques para vocês. Tá bom? Vamos ver mais um aqui agora. Ó. Deixa eu ver. Vamos colocar 27 sobre 7 vezes 14 terços. Legal. E aí? Vocês têm alguma ideia de como que a gente resolve isso? De forma a ter um atalho? Faz em X? Olha só. Primeiro, multiplica, né? Quando é assim, gente, para ficar mais fácil de enxergar, você pode colocar a galera meio que junta, né? 27 vezes 14 dividido por 7 vezes 3. Olha só, gente. Esse 14 e esse 7. O que vocês acham disso? Fica 7, 2. Não, calma. Fica 1 e 2. Perfeito. Esse carinha se divide por 7, fica 1 e esse cara fica 2. Mas dá para fazer também com 27 com 3. Vocês percebem? Esse 27 e esse 3 não estão pedindo também? Fica 9 e 1. 1 e 9. Olha que lindo, pessoal. A gente simplificou tanto isso que só sobrou 9 e o 2 aqui em cima. O 1 e o 1 aqui embaixo, pessoal, vamos colocar, só para a gente ver, né? Então isso aqui vai ficar 9 vezes 2, que dá 18, e 1 vezes 1 dá 1. E se você quiser, pessoal, você nem precisa colocar. Então toda essa conta aqui, ó, deu 18. Olha só. Guarde essa dica, tá, pessoal? Essa dica é muito importante. Isso facilita muito a vida de vocês na hora de lidar com frações. Tá? Isso a gente chama de o adiantamento da simplificação. Você, na própria multiplicação, você já vai, você vai cortando. E isso vai fazer com que a tua conta fique muito mais fácil. Que eu poderia resolver também do jeito mais difícil, que é o seguinte. Vamos lá. Ah, professor, então eu podia fazer de outro jeito? Sim, você podia. Você podia fazer, ó, 27 vezes 14. Eu nem sei quanto que dá isso. Alguém tem calculadora, pessoal? Faz 27 vezes 14, por favor. Bateu uma preguicinha de fazer conta aqui. 370. Quanto? 378. 378 sobre 21. Olha que coisa horrível, ó. Porque 7 vezes 3 dá 21. E se você faz 378 sobre 21, faz a conta aí, pessoal. 18. Dá exatamente 18. Olha isso. Então, pessoal, isso que eu digo para vocês, tá? A matemática, ela tem todos os seus truques para você resolver. Pô, multiplicação é legal, né? Vocês perceberam? Multiplicação de fração é interessante. Tá? Você consegue ter alguns atalhos, você consegue ter algumas sacadas. Agora vamos para a divisão. A divisão, pessoal, ela não é difícil. Então a gente começou pela multiplicação. Vamos agora para fazer uma coluninha de divisão aqui do lado. Tá, vamos fazer aqui. A divisão, gente, ela sempre cria umas torres de número. É um negócio meio estranho até, tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó. 1 sobre 3. Então eu estou dividindo uma fração por uma outra fração, tá? Por 4 sobre 5. Gente, quando você tem esse tipo de coisa, você faz o seguinte. A regra é simples. Você faz com que esse de cima aqui não faça nada. Então ele fica quieto. O de baixo, você vai fazer o seguinte. Você vai inverter. Você faz uma inversão. Isso significa que você vai trocar numerador por denominador. Então 5 vai para cima e 4 vai para baixo. Fica 5 quartos. E depois que você fizer isso, você vai multiplicar o cara de cima. Então vamos fazer isso. Fica assim, ó. O cara de cima você deixa quietinho. Não mexe nele. E aí você vai fazer vezes 5 sobre 4. Ah, o vezes é igual? É. Então você vai fazer isso aqui, ó. Então vai ficar quanto que é? 1 vezes 5?
5. 5. E o 3 vezes 4 dá? 2. Pronto, é só isso. Então, gente, a divisão não tem grande diferença em relação à multiplicação. A divisão é só você tomar um cuidado de não se esquecer de inverter o de baixo. E aí depois você multiplica. Tá? Então, vamos fazer mais alguns aqui. E vamos já aproveitar aquelas coisas todas que a gente viu, né? De como que a gente simplifica mais rápido. Deixa eu colocar mais uma conta. Então 7 sobre 10 dividido por... Deixa eu ver. 14 sobre 2. 14 sobre 2 não, 14 sobre 3. 14 sobre 2 dá um número exato, né? Então, vou colocar um 3. Vamos lá, gente, o que eu faço? Fica 7 décimos vezes 3 sobre 14. Perfeito, é isso mesmo. Você inverte de baixo, deixa o cara de cima quieto e multiplica. 7 sobre 10 vezes 3 sobre 14. Ah, vamos ser esperto de novo. Ó, 7, 14. Eu posso simplificar. Então, esse cara vira 1 e esse cara vira 2. O que eu fiz? Eu dividi os dois números por 7, tá, pessoal? Estou simplificando. Então, isso aqui vai virar o quê? 1 vezes 3, que dá 3. 10 vezes 2, que dá 20. Pronto. Olha só. Então, essa aqui é a questão. A fração é assim. Professor, e se eu tiver uma fração e um número inteiro? Boa pergunta. Se eu tiver uma fração e um número inteiro, pessoal, vamos dar uma olhadinha tanto na multiplicação quanto na divisão, tá? Então vamos pegar aqui agora um pouquinho de fração e inteiro. Na verdade, é muito legal quando é fração inteira, pessoal, porque geralmente fica bem fácil. Tá? As contas ficam bem tranquilas quando acontece isso. Então vamos pegar um primeiro caso aqui. Então, 7 sobre 11 vezes 3. Fração inteiro, né, pessoal? Você tem uma fração e outro número, ele não é uma fração, ele é um número inteiro. O que vocês acham? O que eu faço? Nesse caso, pessoal, tem um jeito bem simples de resolver. Todo número inteiro, pessoal, ele tem Embaixo? ele tem um umzinho aqui, ó, embaixo, escondido. E aí o que você faz? Você faz normal. Multiplica reto, portanto, vai ficar como? 3 vezes 7 é igual a 21. E 11 vezes 1 é igual a 11. Pronto. É só lembrar disso. Pô, professor, e se tiver uma divisão? Vamos lá, vamos ver. Vamos pegar aqui agora, então. Vamos ver, vou pegar aqui 3. Não, 3 não, já usei 3. 5 dividido por 2 sétimos. Tá. Então, a gente usa a mesma regra, né, pessoal? Primeiro você pega o cara de cima e deixa quieto, inverte de baixo e multiplica. Vai ficar 5 vezes 7 sobre 2. E novamente, umzinho e multiplica em linha reta. Portanto, isso aqui é igual a 5 vezes 7 dá 5 dividido por 2. Prontinho, gente. Difícil. Professor, mas Não. e se eu jogar um inteiro embaixo? Boa pergunta. E se eu pegar aqui, ó? Aqui eu deixei a fração embaixo. Foi fácil, né? E se eu pegar e inverter agora? Tá? Opa, desculpa aí, gente. Volta para cá. A tela ficou longe. Volta. Mas e se agora eu pegar e fizer... Vamos lá. Em vez de colocar o inteiro em cima, eu coloco ali embaixo. Eu vou colocar 1/3 dividido por 7. Nesse caso, pessoal, aí você vai ter que fazer o seguinte. Tem esse 1 aqui. Aí você vai inverter e multiplicar normal. Tá? Então, como que fica? Você vai ficar assim, ó. 1/3 vezes 1 sobre 7. Perfeito. Agora você termina.
faz aqui. Vai cá, 1 vezes 1, que dá 1. E 3 vezes 7, que é 21. Pronto. Então agora vocês já viram vários casos comigo. Já entenderam vários tipos de conta comigo que são usando fração. Na próxima aula eu vou começar pelo MMC, pela soma e pela subtração, que é uma parte que muita gente tem muita dificuldade. Tá, pessoal? Então fiquem muito atentos. Eu vou começar por uma parte essencial e depois disso eu vou para as potenciações, para que a gente depois consiga resolver alguns problemas. Tá? Que aí na potenciação depois a gente vai começar a entrar numa área que depois a gente consegue ver os logaritmos. Tá? Então, legal, gente, a gente tem uns 5 minutinhos, a gente teve uma aula muito densa, eu considero, né? Eu fiquei boa parte da aula falando, fazendo conta, tá? Antes de eu dispensar vocês, eu queria que vocês me dessem algum feedback, né? Se vocês conseguiram, né, entender, se foi útil, se não foi. Vocês poderiam me dizer isso, por favor? Eu gostei bastante. Tá, então, assim, eu não sei o quanto que isso ajudou, né? Então, queria ouvir um pouquinho. Ajudou bastante, Lucas. Essas aulas sempre são muito boas. Legal. Então, essa que é a ideia, né? Eu quero que vocês se armem, né, com matemática para vir para o ensino médio, porque eu sei disso, por experiência, tá, gente? Que vocês chegam de vários jeitos. Muitas vezes vocês chegam, tipo, tem escola que foca muito na escrita e não fica tanto na matemática, e aí você acaba não conseguindo ir na matemática. Aí outras é o inverso, né? Então eu tô tentando fazer isso também para ajudar vocês a irem melhor no ensino médio. Muito bem, pessoal. Ótimo. Ah, já tô até bateu até uma fome agora, eu vou ali comer alguma coisa. E aí, a gente se vê na quinta-feira, tá, gente? E depois na sexta-feira. A gente vai ter vários encontros aí, né? Vocês já devem ter visto que são 4 encontros, e hoje foi o primeiro, o próximo é na quinta, e depois vai ficar mais espaçado. Então a gente vai ter bastante oportunidade para tirar dúvida. Eu recomendo, pessoal, que vocês tragam as dúvidas. Aproveitem esse tempo, porque é um tempo bem precioso aí que a gente está usando para conseguir resolver todas as pendências que vocês têm, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Pessoal, beijo para vocês. Até amanhã. Até quinta-feira. Até. E obrigada pela aula.